Olá, nono ano! Bom dia, minha gente! Hoje vamos dar início à nossa aulinha referente ao mês de setembro com o assunto ditadura militar, certo? Esse assunto é muito importante na política do Brasil e ele é usado até hoje, certo? Como referência, tanto positivas como negativas, tá bom? Mas, infelizmente, é de referências negativas. Vamos entender o porquê com o decorrer do mês. Lembrando que esse mês também estamos comemorando o mês de independência do Brasil, dia 7 de setembro, segunda-feira. Depois eu vou postar um vídeo lá no meu canal, certo? Vou mandar o link nas plataformas e vou mostrar a vocês, explicando resumidamente por que dessa tal independência, né? Esse livramento aí das raízes portuguesas, tá bom, nono ano? Gente, esse assunto ele está no capítulo 10 do livro de história de vocês e ele vai ser o nosso conteúdo do mês de setembro, tá bom, galerinha? Vejam só, o Brasil sob um golpe militar. O Brasil, ele desde sempre passou por vários modelos políticos, desde aqueles mais conservadores como aqueles mais liberais, tanto aqueles mais populares como aqueles mais reservados. E assim vem até os dias de hoje. Só que teve um período do Brasil, certo, que a política ela estava instável, ela estava uma política onde as influências comunistas no pós-guerra, né, depois de 1945, então as influências comunistas estavam chegando aqui no Brasil e isso alguns governantes ficavam receios, ficavam com medo de acontecer o que estava acontecendo em outros países, como foi em Cuba, né? Grandes protestos, as pessoas iam às ruas sem pensar nas consequências. Então, após o governo de João Goulart, que acabou em 64, foi justamente o ano que o Brasil sofreu o golpe, certo? Esse golpe militar. Então, esse golpe militar, ele visava reordenar, colocar ordem, certo? Numa política frustrada, numa política insegura que estava acontecendo com o Brasil. Lembrando que nesse mesmo período, 1964, o Brasil não, né? O mundo estava passando pela Guerra Fria. Então tinha aquela expectativa, né? Aquela confiança que os estadunidenses estavam em ter aí de outros países se tornarem socialistas e eles eram capitalistas, tá bom? Mas a gente vai chegar nessa parte. Então, o principal medo dos governantes era justamente o pessoal irem muito às ruas, irem aos protestos e ficar uma desordem no Brasil, certo? Acompanhando aí essa linha comunista. Então, os militares, junto com os governantes, aplicaram um golpe, certo? Um golpe aqui, os governantes, todos eles passaram a ser militares. Então, era como se fosse para colocar ordem, para reordenar algo que viria a acontecer, né? De protestos, de greve. Então, o Brasil passou. O motivo dessa ditadura foi justamente esse golpe, tá bom? Esse golpe militar, liderado aí pelas Forças Armadas no poder, tá bom? Então, feito eu falei, né, os Estados Unidos estavam aí amedrontados, por quê? Porque o mundo estava passando por uma divisão. Estavam passando por socialistas e capitalistas. Claro que todos que queriam, né, seguir essa linha capitalista, porque ele visava muito lucro. Mas também em Cuba teve os revolucionários, certo? Como aí Fidel Castro, Che Guevara, que deram origem, né, que deram aí influências para as pessoas irem às ruas e lutar pelos seus direitos. Então, era tudo que esses governantes não queriam, que as pessoas tivessem vez, tivessem voz, tivessem atitudes. Queriam que as pessoas somente concordassem com as suas ideias, né, com os seus mandatos. E em alguns países isso não estava acontecendo. As pessoas elas estavam reivindicando seus direitos. Então, João Goulart, ele em seus discursos estimulava já toda a população, as camadas da sociedade, né, paulistas, cariocas, a se juntarem com o governo militar, que era para colocar ordem nessa galera que estava bem eufórica. Ele sempre colocava em seus discursos, gente, que era uma segurança nacional.
Então, era uma segurança as pessoas irem pela cabeça deles, pelo meio deles. Enfim, era o discurso que João Goulart usava. Como Django ele foi deposto, né? Então, o seu sucessor aí, certo, foi Matsili. E foi o presidente da Câmara, que também teve influências aí dos militares, certo? Então, o exército também teve uma grande participação de influenciar essas camadas políticas, certo? A aderirem, a aceitarem esse golpe, né? Que não era golpe, era feito, João Goulart colocava. Era uma, como é que eu posso dizer? Era uma segurança nacional. Então, assim, a palavra golpe veio depois, mas durante o ato, durante todo esse processo, era para proteger a população brasileira dessas pessoas de irem às ruas, de irem às greves. No início desse golpe, certo? No início que estava tudo se formando, dois grupos, eles foram compostos, formaram aí dois grupos. O primeiro grupo foi os Sorbonne, em homenagem aí à França, certo? A Universidade Francesa. E o Sorbonne, eles tinham como característica, era um grupo formado por pessoas intelectuais, pessoas que estudavam, né, do exército, tá, minha gente? E que eram aliados, eles tinham ideias com os Estados Unidos, eram aliados ideologicamente com os Estados Unidos, ou seja, os dois tinham os mesmos pensamentos, tanto os grupos do Sorbonne quanto os Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro grupo dentro do Exército Brasileiro. O segundo grupo foi os Linha Dura. Isso mesmo, Linha Dura. O Linha Dura, certo? Eles eram anticomunistas. Também eles tinham proximidade com os Estados Unidos, certo? Mas eles eram nacionalistas, certo? E eles eram avessos às ideias de liberdades democráticas. Então, para eles, as liberdades democráticas não existiam muito não, tá? As pessoas tinham que seguir um modelo, tinham que seguir um regime. E era justamente esse regime ditador que estava sendo imposto. Então, no 9º ano, este aqui foi o início da ditadura militar. A gente está conhecendo as raízes que se formaram para depois e, de fato, para o que acontecia depois, certo? Lembrando que, consequentemente, vieram as ideias da ditadura militar nos governos seguintes, que foi o governo de Castelo Branco, certo? Teve também uma repressão e uma revolta no governo de Costa e Silva. Também teve o governo Médici, certo? Que aí já era um governo mais atual, mais aqui ligado aos anos 70, anos 75, certo? Também tinha o governo de Geisel. Esse governo de Geisel, ele era um processo de abertura, tá bom, da economia do Brasil. Também teve o governo de Figueiredo. Um minutinho só. E, por fim, a gente vem aí com a participação de Dilma Rousseff e Lula. Todos esses protestos, eles estavam envolvidos, tá bom? Então, minha gente, a gente encerra esse assunto hoje. Lembrando que vai ser o assunto do mês de setembro todinho, ditadura militar. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Tchau, tchau!